Olá a todos, eu sou o Emanuel, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Backend Souls. E nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre como trabalhar com projetos em Rush. E nesse aspecto nós vamos falar sobre pacotes, crates e módulos e também workspace. Vamos primeiro falar sobre o workspace. Aqui nós temos um pequeno projeto iniciado com o comando cargo new. Esse projeto, basicamente, nós temos apenas o arquivo main dentro da parte da SRC. E esse main não faz nada, ele está vazio. E nós temos aqui também um arquivo cargo toml inicial, sem nenhuma configuração extra. E primeiramente nós vamos trabalhar com o workspace. Vamos criar um workspace, vamos trabalhar com ele. E o que é um workspace? Basicamente é um conjunto de pacotes que vão compartilhar o mesmo cargo .lock. Esse cargo .lock é o arquivo que vai estar com as nossas configurações de dependências, configurações gerais do nosso projeto, relativo a todos os subprojetos, todos os pacotes, todos os módulos, todos os crates que nós temos aqui dentro do nosso projeto como um todo. Então, um workspace ele vai compartilhar esse lock entre todos os pacotes. Então vamos primeiro configurar esse projeto como um workspace. Aqui eu vou apagar o nosso conteúdo do cargo.toml. E para configurar ele como workspace, nós precisamos declarar um workspace dessa forma. E nós vamos ter aqui alguns parâmetros que nós podemos colocar. O mais importante seria members, e nós temos também o default members. Vamos usar o members. Aqui nós vamos ter uma lista de pacotes, ou seja, de subprojetos que nós podemos usar. E nessa lista de pacotes vai ser exatamente os subprojetos que vão estar aqui dentro. Aqui nós escrevemos primeiramente o nome do nosso projeto e depois nós criamos o projeto por conta de um erro do próprio cargo que ele não preenche automaticamente. Vou mostrar isso de uma forma prática. Eu vou abrir aqui o terminal. Se eu der um cargo, estou dentro do Handle Projects. Se eu der um cargo new, e aí eu vou criar uma pasta chamada Workspace barra primeiro projeto, First Project, por exemplo. E ele vai nos dar um erro dizendo que esse rapaz ele não existe. Então, apesar dele ter criado com sucesso, ele está dizendo que dentro do workspace ele não existe. Então nós vamos agora declarar ele aqui, workspace barra first project. Para que aquele erro não ocorra, nós primeiro declaramos aqui, eu vou declarar um segundo projeto, workspace second project. E agora nós temos um segundo projeto dentro do nosso workspace. Está aqui o primeiro projeto. O segundo ainda não existe. Nós vamos criar ele agora. Second project. E o erro que inicialmente deu relativo ao fato do first project não está declarado no workspace não acontece mais. Então a ordem basicamente é essa. Primeiro declaramos, segundo criamos o nosso pacote. Os dois pacotes foram criados com main, como nós podemos ver aqui. Aqui eu posso dar um reload na IDE. Então são basicamente dois pacotes iniciais que criaram binários, ou seja, executáveis. A partir desse pacote, nós temos uma função main que vai executar. Então, eu vou criar agora eu vou primeiro organizar o nosso workspace, apagando esse SRC aqui que está compartilhado. Não vai fazer uso para a gente. Nós vamos trabalhar na pasta workspace. E dentro do first project, eu vou criar uma biblioteca. Lembrando que um pacote, esse projeto First Project, esse pacote, ele pode ter vários binários ou uma biblioteca, uma library.
O padrão para library é nós criarmos um arquivo chamado lib. Então vamos criar esse arquivo, lib.rs. Fazendo o reload aqui do nosso arquivo, nós temos que esse library e esse main, esse executável, faz parte do nosso package. Então nós temos um executável e uma biblioteca. Nós ainda podemos ter um outro executável. Vamos criar um segundo executável dentro da pasta bin barra new main, por exemplo. E aqui eu vou criar um main. E agora nós temos dois executáveis, new main e main, e uma biblioteca compartilhado. Ainda dentro do First Project, além de uma biblioteca, um executável principal dentro do arquivo main, dentro de src, e arquivos secundários, executáveis secundários dentro da pasta bin, nós ainda podemos ter uma outra pasta com exemplos. E aí eu vou chamar de examples, e o nome do arquivo vai ser main example. E aqui no nosso exemplo também temos que ter uma função main. Agora eu vou criar alguns textos dentro do nossos mains, dentro dos nossos executáveis, para fazermos alguns testes de execução. Hello world from main. Copiar essa linha. No segundo executável, hello world from main example, aqui no exemplo, e na pasta bin from new main. Essa pasta bin, ele tem que ser, vamos fazer o teste, mas ela tem que ser dentro do src. Mas primeiro vamos fazer o teste e verificar isso na prática. Abrindo o terminal, nós temos alguns executáveis e temos a nossa biblioteca, então vamos primeiro fazer uso dos nossos executáveis. Vamos executar o executável principal, nosso main, cargo. Pode ser cargo R ou cargo run, tanto faz. Mas primeiro eu vou executar sem definir quem vai ser o binário a ser executado. E ele vai reclamar e vai nos dar quais são as opções. Nós temos basicamente dois projetos, First Project e Second Project. E nós ainda temos a opção bin. Primeiro vamos executar o Second Project, que foi o que nós não mexemos. Cargo run, package, Second Project. Com a opção Package, nós estamos definindo qual vai ser o nosso pacote que vai executar o nosso binário. E nós dizemos que é o Second Project. No Second Project, nesse aqui, nós temos apenas um main com hello world. Então ele executou com sucesso. Agora vamos executar o primeiro projeto. First Project, e ele disse hello world from main, que é o nosso primeiro projeto. Mas nós não queremos executar o main principal, queremos executar o new main, que é aquele arquivo que está dentro do nosso binário. De primeiro momento nós já podemos ver que ele não está identificando, pelo bin está fora do padrão no qual o cargo vai identificar. Então vamos transferir para o src. E agora nós temos o bin primário no main e o bin secundário dentro da pasta bin. Vou executar da mesma forma que nós executamos da última vez. E ele reclamou
porque agora nós temos um novo binário, que é o new main. Então, ainda vou definir que vai ser o first project, mas com um binário diferente. E o nosso binário vai ser o new main. E agora sim, executamos o binário new main do primeiro projeto, do primeiro package. Hello world from new main. E vamos executar agora o exemplo. Para executar o exemplo, basta trocar a flag bin pelo flag example. O nome não é new main, é main example. E nós executamos um hello world from main example. Então agora nós podemos ver como é possível nós termos um workspace com vários packages. E dentro desses packages nós temos vários binários, temos exemplos. Ainda existem outras opções, como por exemplo benchmark. Mas vamos ficar por aqui em relação aos nossos binários, exemplos e bibliotecas. Agora nós vamos passar para o próximo conceito. Conceito interno dos nossos pacotes, que vai ser módulos. Na organização do nosso projeto, nós temos a capacidade de organizar ele em vários pedaços de códigos, e esses pedaços de código são exatamente os nossos módulos. E aí esse módulo ele pode ser definido por uma pasta, ou pode ser definido por um arquivo em específico. Como por exemplo, vamos definir aqui um módulo em formato de um arquivo. E eu vou chamar ele de first module. Criamos o nosso primeiro módulo e a própria ideia está reclamando do fato de que esse arquivo ele não está anexado a um package. E por causa disso a análise desse arquivo não é possível. Então nós temos que anexar o módulo a um certo arquivo principal. E esse pode ser um binário ou pode ser a nossa biblioteca. Esse primeiro nós vamos anexar ao nosso executável, ao nosso binário main. Para declarar que ele é um módulo propriamente, nós precisamos da palavra-chave mod e o nome dele, que vai ser first module. Dessa forma, nós anexamos esse módulo ao nosso binário principal, ao nosso main. Eu vou criar um segundo e dessa vez nós vamos anexar a nossa biblioteca. Agora nós temos um segundo módulo, só que em vez de eu declarar ele aqui, eu vou declarar na nossa biblioteca. Palavra-chave module e second module. E agora nós temos o nosso segundo módulo, o primeiro módulo para o nosso binário, o segundo módulo para a nossa biblioteca. Na prática, em geral, nós colocamos, se nós tivermos uma biblioteca e um executável dentro do nosso projeto, em geral nós colocamos os módulos, todos eles anexados à biblioteca e não ao main principal, ao binário. Mas no nosso exemplo nós vamos ter esses dois casos. Agora digamos que eu estou aqui dentro do nosso main e eu quero fazer uso do conteúdo desses módulos. Vamos primeiro para o first module, vamos criar aqui uma certa estrutura. Palavra-chave struct, myStruct, e vou criar um campo name que vai ser basicamente um string. Vamos tentar fazer uso aqui. Vou criar uma variável chamada myStruct e vou tentar acessá-la aqui. A própria ideia já mostra que não é possível, mas nós vamos olhar aqui no terminal o resultado desse problema com o cargo build ou cargo b. Vou colocar aqui em cima para ficar mais visível. Ele vai dizer que não foi encontrada nesse escopo. Isso acontece pelo fato de que os módulos eles são privados por default. Na realidade, todos os componentes e estruturas que nós definimos, na realidade eles são privados
como padrão. Então, essa nossa estrutura ela está privada, nós não temos acesso, então nós precisamos dar esse acesso. Nós damos esse acesso com a palavra-chave use, e agora vamos colocar o caminho, first module, myStruct. Essa é a forma como nós declaramos o nosso uso, mas, como eu disse, está privado. Nós temos que vir aqui no módulo e temos que declarar que ele é público. E aí, com a palavra-chave pub, a nossa estrutura fica pública. Dessa forma, eu tenho acesso agora à minha estrutura. Aqui nós temos um name 001, .toString, e vemos que nós temos um pequeno problema. Eu não consigo encontrar esse field name. Ele pede inclusive para fazer ele ser público. Nós podemos fazer com que ele seja público, ou nós podemos criar uma forma de construir a nossa estrutura. A primeira forma, usando o pub. Dessa forma é a mais simples. Dessa forma nós temos a estrutura como pública e temos o field dentro da estrutura como público. Lá no main, nenhum problema ocorre e nós podemos agora fazer inclusive uso dessa estrutura num print. Como o name é público, nós podemos usar diretamente. Vou executar o binário principal. O binário principal do primeiro package se chama first project. Então nós temos name 001 hello from main. Tudo isso com a nossa estrutura que foi criada dentro de um módulo do primeiro módulo e colocamos ele como público. Agora nós vamos criar uma estrutura, a mesma estrutura dentro do second módulo, mas o nosso field ele não vai ser público e o nome da nossa estrutura vai ser mySecondStruct. Como o nosso nome não é público, nós precisamos ter o acesso a esse nome de uma certa forma. Então nós vamos criar um bloco de implementação do mySecondStruct. Ele vai ser basicamente um pub fn. Eu vou colocar o nome name para um método. Ele vai devolver uma string. E aqui com o self.name.clone eu estou devolvendo uma string que é o clone do nosso nome. Da mesma forma, eu não tenho acesso a esse nome para a criação da estrutura. Então eu vou criar um bloco. Esse aqui é o nosso bloco de métodos. E agora eu vou criar um bloco de functions. Ou seja, funções associadas. MPL, mySecondStruct. Aqui eu vou apertar Alt Insert, por exemplo, e nós temos a opção de criar um construtor direto. Ele vai criar uma função associada new com o parâmetro que nós queremos. Nós já temos agora o acesso à nossa estrutura via público e o acesso à nossa criação da estrutura via uma função que está simulando um construtor e o acesso ao nosso field via um método. Podemos tentar usar aqui, mas novamente, esse módulo ele está anexado ao nosso lib, a nossa library. Dessa forma, ele não é disponível no main, porque nós precisamos dar acesso também
a partir da library com a palavra-chave pub para o nosso módulo inteiro. Agora sim, esse second módulo ele é público para o resto da nossa aplicação. Para fazer uso dessa nossa segunda estrutura, nós usamos novamente o use, só que agora, como nós estamos trabalhando dentro de uma biblioteca, nós precisamos declarar o nome do nosso projeto como um todo, que é o handle. Handle. O traço vira um underline. Projects. Dá um reload no nosso projeto. Handle Projects. O nome do nosso módulo. Second Module. E o nome da nossa estrutura. My Second Struct. Esse Handle Project ele está errado. Por quê? Porque o nosso projeto não é Handle Projects. O nosso projeto é First Project. Então vamos trocar. First Project. Second Module. My Second Struct. Vamos criar essa nossa segunda estrutura. Seja minha second struct, my second struct, e agora eu vou acessar a nossa função new para a criação da nossa estrutura. Name 002 ponto toString. Agora eu vou fazer o uso no println. My second struct, name. Usei o nosso construtor, função associada construtor new, para a criação da nossa estrutura, e o método name para o acesso ao conteúdo do nosso field name, em vez de dar o público direto. Vamos executar. Cargo run, package first project e o binário first project. Name 001, name 0002, hello from main. Vou tirar um 0. Pronto. E agora sim, nós temos o acesso a um módulo que foi anexado ao main, nessa linha 3, e acesso a um módulo que foi anexado à library diretamente, que nós podemos acessar via o nome do projeto, o nome do package, aliás, que é o nosso subproject, o nome do módulo e a estrutura que nós queremos acessar. Agora nós vamos criar um terceiro módulo, mas esse terceiro módulo vai ser em forma de uma pasta, em vez de ser apenas um arquivo. Eu vou criar aqui o nosso terceiro módulo. Third Module. Vai ser uma pasta. E para declarar que essa pasta é um módulo, nós vamos ter um arquivo especial chamado mod dentro dessa pasta. Não está anexado a nenhum projeto, vamos anexar ele aqui e vamos deixar ele como público direto. Público para todo o restante do nosso package, com a palavra-chave pub, mod, para declarar que ele tem um módulo, e o nome da nossa pasta. E agora a nossa pasta está anexado à nossa biblioteca. Nós inclusive podemos criar submódulos dentro desse third módulo, em forma de arquivo ou de pasta. Vou criar aqui um fourth module
E eu tenho que anexar esse quarto módulo aqui dentro do nosso arquivo mod. Com a palavra-chave mod ou público, se eu quiser deixar público. Público mod full módulo. E agora nós temos um outro submódulo. Eu vou criar aqui um trait chamado service. E ele vai ter uma função chamada execute. E nós vamos acessar esse trait aqui através de uma implementação dentro de uma estrutura struct service implementation, e eu vou implementar o service para esse service implementation. E aí vem um detalhe. Veja que nós temos acesso direto ao service nesse submódulo. Não precisei declarar ele como público aqui. Aqui como público. Eu poderia, mas aí seria o acesso externo. Sem ele eu posso acessar aqui internamente sem nenhum problema. Aqui ele vai pedir para executar. Para criar esse método, eu vou criar apenas um print. Execute from nosso service implementation. E agora eu vou tentar acessar esse mesmo trait de fora do nosso third módulo aqui no segundo módulo. Para o nosso mySecond struct, eu vou tentar implementar esse service. Veja que a ideia simplesmente não encontra. Não consegue encontrar. Precisamos deixar ele como público. E agora nós vamos ser capazes de encontrá-lo. Foi importado. E agora nós podemos fazer a implementação. Service from mySecond struct. E agora sim nós temos esse acesso. Como o mySecond struct agora possui esse nosso método de execute, vamos fazer uso dele. Mas ele não encontrou. Por quê? Se nós declaramos o nosso método aqui, o que acontece é que no Rust, esses métodos que são implementados para o struct, eles só vão ser realmente executados ou realmente existir para o nosso binário quando eu disser explicitamente que existe um trait no qual o mySecond struct está implementando aquele trait. Então eu tenho que declarar a existência desse trait. Então vamos declarar essa existência com o use first project third module service. Aqui é o nosso trait. Aqui ele está no formato de função, vamos transformar em um método com o self. Agora nós estamos transformando ele num método. Vamos colocar o self aqui. Basicamente é uma questão de nomenclatura. E também no nosso second module.
Agora nós temos realmente métodos que estão sendo usados e aqui nós podemos fazer uso da forma correta com um ponto. Agora nós podemos executar. Vamos tirar aqui, fazer o teste. A própria ideia já fez eu retirei o nosso import, o nosso use. A própria ideia já coloca toda vida que eu tiro, porque ela sabe que nós precisamos. E aí ele fica fazendo isso. Então, já sabemos que precisamos fazer o import do nosso trait caso eu queira executar uma função, um método, em que minha estrutura está implementando, mas só que esse trait esse método não faz parte do bloco de implementação padrão da estrutura, mas sim parte de um certo trait do qual nós definimos em um outro local. Então nós temos que declarar para quem está usando, no nosso caso, o nosso binário, que existe um método que é especificado por esse trait service, que a minha estrutura implementa e agora eu quero executar. Ainda aqui nesse nosso quarto módulo, nós podemos trocar esse create third módulo por uma palavra-chave mais simples chamado super. Pego de cima, pego o módulo de cima. Quem aqui é o imediatamente superior ao nosso quarto módulo? O terceiro módulo nesse arquivo mod. E eu tenho um serviço aqui. Então eu estou dizendo, pego de cima, pego o service que está declarado no módulo de cima. Eu vou fazer uso desse módulo. E é isso que está acontecendo com a palavra super aqui. O super ele é muito usado quando nós queremos declarar testes, por exemplo. Se eu declarar aqui, por exemplo, um teste, um módulo de teste, CFG, teste, e aí eu declaro que eu tenho um módulo, eu posso declarar um módulo interno, chamar de testes, eu posso fazer o uso do super aqui, com um asterisco, que ele vai nos trazer tudo. E aí eu posso ter uma função, que vai ser um teste, fn it works, vou colocar aqui um assert true, que não vai ter nenhum problema. Executar, o teste passa, nós estamos apenas verificando que o true é true. Mas nós vemos agora uma outra forma de criar um módulo, com essa palavra mod dentro do próprio arquivo que nós estamos trabalhando. Então nós podemos ter módulos internos. Podemos, por exemplo, fazer dessa forma assim. Mod fifth module. E aqui eu posso ter uma função fn execute. E essa função vai fazer um print também. Execute from fifth module. Da mesma forma eu tenho que dizer que ela é público. Se eu quiser que esse acesso seja disponível, ou eu posso deixar ele como privado para o externo, deixar ele público apenas para nesse nosso módulo, que é o que eu vou fazer aqui. Vou executar essa função, pois eu tenho acesso. Se eu tirar o público aqui, eu já não tenho acesso. Veja que eu já tenho um use aqui direto. Esse use, ele está declarando que eu vou usar na nossa crate o terceiro módulo, o quarto módulo, o quinto módulo, até a função execute. Eu poderia pegar isso diretamente e fazer dessa forma. E esse nosso use ia ficar
desnecessário, pois a função é pública e eu estou acessando o módulo diretamente. E como eu estou dentro desse arquivo, não tem nenhum problema. Vamos executar. Não executou, pois não estamos chamando ele aqui diretamente. Então vamos criar ele e executar o nosso Service Implementation. Vou criar aqui let service igual a service. Não conseguimos identificar por quê? Porque ele não é público. Então vamos deixar ele público. Nossa estrutura vai ser público. Consegui identificar. E agora eu vou executar. Como já foi implementado, como já foi importado o service, eu não preciso declarar novamente para esse aqui. Execute from service implementation e execute from quinto módulo. Certo? E para finalizar, nós vamos agora modificar esse nome, criar um alias para esse nome. Bem aqui no nosso use, eu vou colocar dessa forma: use service implementation as new service. Com essa palavra-chave as, nós podemos dar um novo nome para o nosso serviço. Aqui ele agora vai ser chamado como new service. Vamos executar da mesma forma. E não existe nenhum problema na nossa execução, pois apenas demos um alias para esse caminho inteiro, chamando agora de new service. E dentro do nosso código nós vamos usar o new service em vez do nome original. E é isso. Acredito que temos um bom overview do capítulo 8. Talvez tenha faltado alguma coisa, mas aí eu espero que todos estejam lendo o livro. Quem tiver interessado, o capítulo 8 tem mais detalhes, mas na prática nós vimos basicamente as operações relativas a módulos, pacotes e projetos dentro de um workspace, dentro do nosso workspace, o que é necessário para dar início a um projeto. Existem alguns detalhes, mas esses detalhes nós podemos ver ao longo das nossas práticas, né? Conforme estamos criando nossos projetos, vamos praticando. Espero que tenham gostado e muito obrigado.